Boa tarde, irmãos. Deus abençoe todos. Quem está feliz nesta festa? Quem está feliz recebendo a nossa apóstola, a nossa profeta, a irmã Maria Luísa? A glória seja para Deus. Hoje nós sentimos a alegria. E hoje Deus vai se manifestar aqui grandemente. Quantos acreditam nisso? Quantos vieram receber a bênção de Deus? Os dons espirituais, a liberdade, as curas, aprender do Evangelho, aprender da doutrina, para sermos livres, para amarmos a quem? Bendito o nosso Deus. Por isso nós vamos fazer o quê? Nós vamos cantar ao Senhor. Quem quer cantar para o Senhor? Orar ao Senhor. Quem quer orar ao Senhor? Ficar prestando muita atenção no estudo bíblico. Quem quer fazer isso? Abrir o quê? E a mente e o coração para adorar a Deus, porque Deus tinha anunciado essa festa espiritual para quantos de vocês? Quem de vocês está feliz? Glória a Deus. Bendito Senhor. Vocês podem se sentar, irmãos. Temos um hino muito lindo que é o hino 198, que chama O Lírio dos Vales. Vamos cantar com muita inteligência, pensando, meditando nesse hino para viver lindas experiências. Hino 168. Gloria a Dios, aleluya, gracias Señor, qué bendición tan hermosa estar aquí. Sentimos felices y deseamos que tú habites en nuestros corazones y que todos comencemos a crecer mucho más cada día, Señor. Que tú, oh Dios, nos des esa estatura espiritual del Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay un lirio que habita en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón. Como el mar
A glória e a honra sejam para o Deus vivo, aquele que vive em cada um dos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Grande é o Senhor. E é por causa disso que nós temos que continuar nos esforçando. E tem um coro que chama Procura com Diligência. Fiquem em pé, irmãos. Vamos agora cantar esse coro. E no Senhor, quando temos que nos esforçar? Cada segundo, cada minuto, se nós vamos agradar a Deus e ser a família dele, ser os filhos dele. Amém, irmãos? Vamos fechar os olhos e bater palmas para o Senhor e bendizer Ele cantando esse coro formoso. Aqueles que souberem ele de cor, é o 137. Procura com diligência. Glória a Deus, aleluia. Obrigada, Senhor. Bendito seja o seu nome. E este avivamento, quem tirará de nós? É o coro que nós vamos cantar. Quem está sentindo esse avivamento? Quem se sente avivado? Glória a Deus, eu vejo vocês com muita alegria. E é claro, vocês estão assim porque já estamos prestes a esse momento. Amém, irmãos? Vamos cantar o coro número 71. Este avivamento, quem tirará? Ninguém poderá tirar de nós. Vocês concordam? Totalmente concordam? Glória a Deus. Vamos cantar com a nossa alma porque é assim mesmo, número 71. Gracias, Señor. Desciende con tu espíritu, manda fuego, manda poder, Señor. Aviva el fuego de tu presencia. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? El Señor lo ha dado y eso bastará. Y eso bastará. Y eso bastará. Que tu espíritu me inunde de poder y gran virtud. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. Este avivamiento, ¿quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? ¿Quién lo quitará? El Señor lo ha dado y eso bastará. Y eso bastará. Y eso bastará. Que tu espíritu me inunde de poder y gran virtud. Manda fuego, santifícame, Señor. Manda fuego, santifícame, Señor. A glória,
e a honra são para Deus. E agora, então, nós gostaríamos de deixar vocês com essa grande mulher que todos nós amamos, que chama como? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos, e deixe vocês com a nossa irmã. É uma bênção muito grande. Boa tarde. Muito boa tarde. Ver vocês é muito formoso. Boa tarde. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês, irmãos. Eu fico muito alegre vendo todos vocês, porque vocês parecem clones. E nós estamos aqui felizes e contentes, louvando ao Senhor, glorificando o nosso Deus e destacando o nome dele. Então hoje nós vamos entregar o nosso coração para Ele e também vamos dar para Ele toda a nossa atenção. Vamos prestar atenção no ensinamento, nas perguntas e na leitura da Bíblia, porque nós estamos lendo os Salmos e estamos nos deleitando com as preciosas músicas espirituais. Glória ao nosso Deus, poderoso é o Senhor. E também é muito bonito que vocês, às vezes, não falem tanto amém, mas falem também ao Senhor. Glorioso é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Louvado seja o teu nome. Tu és grande. Não fiquem com vergonha de louvar ao Senhor. Não fiquem com vergonha de falar palavras formosas para o nosso Deus. Não fiquem com vergonha das pessoas ouvirem vocês, das pessoas que estiverem perto. Falem aquilo que sentirem nos seus corações, nas suas almas, porque Deus merece tudo. Glorioso é o Senhor. Os louvores são para o nosso Rei. Bendito! Bendito seja o nome do nosso Deus. Vocês podem se sentar e nós vamos continuar estudando o livro dos Salmos. Nós estamos aqui glorificando o Senhor, louvando o nosso Deus e nos lembrando também, lembrando que o nosso Deus, quando Ele falou com Moisés e disse para ele fazer um tabernáculo para que aquele lugar fosse o lugar onde eles fossem adorar a Deus. Moisés, ele recebeu todas as instruções do nosso Deus de como aquele tabernáculo formoso seria, onde Deus ia morar, para que lá o povo de Israel pudesse se congregar a louvar e glorificar o nosso Deus, e que eles lá fizessem os sacrifícios para Deus. E desse jeito, então, Moisés construiu um tabernáculo e por 40 anos eles andaram no deserto. Eles montavam e desmontavam o tabernáculo e caminhavam pelo deserto. E no lugar onde Deus falava que era para eles pousar, então, eles paravam, montavam de novo o tabernáculo, e se eles ficassem lá 1 ou 2 anos, durante o tempo que fosse, eles iam louvar o nome do Senhor lá naquele tabernáculo onde ele estava. E lá Deus falava com o sumo sacerdote, lá Deus também dava ordens para eles. Lá naquela época era muito bonito, mas quando Moisés sumiu e Josué ficou encarregado, eles saíram do deserto, e aí onde eles entraram na terra prometida, na terra de Canaã, até que o rei Davi começou a governar, e aí ele sentiu no coração dele a necessidade de fazer um templo para Deus, fazer uma casa mesmo para Deus, como ele merecia. Mas Deus não deixou ele fazer, disse para ele: não, você acabou derramando muito sangue na guerra, então eu não vou deixar você construir um templo, um palácio, um castelo para mim. Vai ser o seu filho quem vai construir. E então Salomão realmente construiu um templo na cidade de Jerusalém, um templo formoso, porque aquele templo era o símbolo do templo futuro. E quem é o templo futuro? A igreja do Senhor.
A igreja tinha que ser igual de formosa do que o templo, mas não a parte física, os corações e as mentes de cada homem e de cada mulher que se convertem a Deus. Eles começam a ser aquele templo formoso, aquela maravilhosa cidade, aquele templo que teve em Jerusalém antes, o templo que o rei Salomão construiu para glorificar a Deus. Lá Deus também se manifestou, e depois desse templo, Deus começou a ordenar o rei Davi, e o rei Davi, ele chamou uns cantores. A Bíblia fala que ele nomeou 70 cantores, e eles eram profetas também. Eram 70 profetas, e eles cantavam, eles tocavam instrumentos musicais para Deus, diferentes instrumentos musicais, e eles se reuniam para louvar a Deus, para glorificar o nosso Deus. E diz na Bíblia que todos eram cheios do Espírito Santo, e quando eles cantavam, eles eram inspirados pelo Espírito de Deus, e aí então Deus mesmo era quem cantava pela boca desses homens. O Senhor Jesus, quem estava trabalhando em espírito no meio deles, ele falava pela boca desses homens, desses cantores, quando eles cantavam esses cânticos, esses hinos formosos. E daí surgem os salmos. Os salmos são esses cânticos, e eu acho que na verdade estão faltando muitos cânticos, acabaram se perdendo ao longo dos séculos e das guerras que houve na Terra e na história da humanidade. Acabou se perdendo muito material, porque Deus tinha feito muitas coisas com as pessoas que tinham seguido Ele, louvavam Ele. Tinha muito material, mas se perdeu. E aqui agora nós temos só pouquinhos salmos, 150 e mais alguns no meio da Bíblia, mas com eles nós nos deleitamos. Mas como Deus é vivo, e Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos, como o Espírito Santo está no meio de nós, na terra, no meio da congregação que louva e teme a Deus, que glorifica a Deus, então nós vamos continuar cantando ao Senhor também. E alguns de vocês também poderiam surgir que nem esses profetas, que nem esses cantores, e Deus também vai dar para vocês o dom, a capacidade de vocês também serem inspirados pelo Espírito de Deus e vocês cantarem ao nosso Deus, vocês comporem músicas para o nosso Deus, para que as futuras gerações possam continuar louvando ao Senhor e glorificando ao nosso Deus. É isso que nós estamos fazendo, e é o jeito que Deus se manifesta. Nós não vamos ficar só lendo esses cânticos da antiguidade, do povo de Israel, dos cantores deles, porque nós hoje também queremos ser cantores e cantoras para o nosso Deus, e gostaríamos que Deus envie o poder dele em cada um de nós e dê para nós a capacidade, o talento de nos inspirar para cantar ao Senhor, porque Ele é vivo, porque Ele é um Deus que está vivo, que existe, e Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Ele não mudou, nem ficou só na antiguidade. Deus está conosco hoje, e é o mesmo Deus que esteve com Moisés. Glória ao Senhor! E nós sentimos orgulho desse Deus poderoso. Nós sentimos orgulho daquele Deus que esteve com Moisés e Abraão, e hoje Ele está conosco. Glória ao Rei. Glorioso é o Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. E sentimos tanto orgulho de termos conhecido esse caminho, de termos conhecido essa verdade, de nós estarmos aqui perante a presença do nosso Deus, que está conosco em espírito e em verdade. Glorioso é o Senhor. E desse jeito, os cantores acabaram compondo esses cânticos aqui. Mas quando nós lemos os salmos, nós percebemos que são as experiências do nosso Senhor Jesus, que na verdade é o Senhor Jesus cantando e orando a Deus, falando com Deus, intercedendo pelo povo, intercedendo pela sua igreja, pedindo por nós. E é por causa disso que nós hoje vamos meditar nisso aqui, porque nós vamos conseguir decorar algumas palavras também, para que quando nós estivermos na igreja louvando o Senhor, nós vamos nos ajoelhar e vamos falar para o Senhor algumas das frases que nós aprendemos aqui nos Salmos.
E falando essas frases, nós vamos ir acrescentando mais palavras que saírem do nosso coração, segundo a nossa vida, a nossa experiência, segundo o que nós estivemos passando na atualidade. Dessa forma, nós vamos ir acrescentando palavras, falando com o Senhor, cantando para Ele, falando com Ele, recitando as frases como se fosse um poema ou como se fosse uma música com uma melodia que o Espírito Santo pode nos inspirar a fazer, mas nós sempre vamos fazer com alegria, com todo o nosso coração. Nós vamos fazer isso. Tomara que Deus nos ajude, que Ele ajude todos vocês, para que vocês possam ser cantores e cantoras daquele Israel espiritual, porque nós somos israelitas espiritualmente. Então Deus vai nos ajudar. E o Senhor vai permitir que nós consigamos orar ao Senhor, cantar para o nosso Deus e louvar o seu nome. Amém? Vamos abrir a Bíblia no Salmos 32. Vamos buscar no Salmos 32. Diz assim a palavra do Senhor. Vocês acharam o Salmo 32, irmãos? Certo. Então diz: feliz é aquele. Bem-aventurado ou feliz é aquele homem ou aquela mulher a quem é perdoada por Deus sua transgressão e o seu pecado tem sido coberto, porque Deus tem tirado deles, tem perdoado eles e tem limpado eles. Diz aqui que aquela pessoa acaba sendo feliz, bem-aventurada. O Senhor mesmo disse que essas pessoas seriam felizes, as pessoas quem Deus tinha perdoado os pecados. Agradecemos o Senhor, amém? E no 2 diz: feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. É muito formoso quando o nosso Deus não precisa falar para nós que somos pecadores, porque não temos pecado. Quando o Senhor diz para nós que nós somos homens e mulheres que conheceram o nome dele e conseguiram se arrepender, pediram perdão para ele e agora vivemos uma vida santa e reta, uma vida correta, porque ele merece. E aí então ele fala para nós que nós somos felizes. O primeiro que ele falou que era uma pessoa feliz era o Senhor Jesus mesmo. Deus falou para o Senhor Jesus porque quando ele esteve na terra, ele agiu feito ser humano. Mesmo sendo Deus, ele agiu feito ser humano. E como um ser humano, ele também tinha a possibilidade de pecar, mas ele não pecou. O que ele fez foi assumir os pecados daqueles e daquelas que iam se converter a Deus, ao Evangelho. E por causa disso, ele teve que se arrepender, não por ele mesmo, ele não fez nada, mas ele se arrependeu por nós. Por causa disso, ele diz: feliz o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade. Obrigada, Senhor. E no verso 3, o Senhor, ele continuou falando. O Senhor disse: enquanto calei, consumiram-se meus ossos em meu gemer de todo dia. O Senhor Jesus fez tudo isso aqui. O Senhor Jesus, ele se humilhou, ele orou e clamou ao Pai, ele jejuou e pediu perdão a Deus, não por ele mesmo, mas por todos nós. Por todas as pessoas que desde aquela época se converteram, todos os que têm se convertido e ainda vão se converter. Por todos eles o Senhor sofreu cruelmente. E o Senhor teve que sofrer e chorar e clamar ao Pai para perdoar ele, para perdoar, na verdade, o pecado daquelas pessoas, para perdoar os nossos pecados. E hoje nós conseguimos desfrutar da bênção de Deus,
do olhar de Deus, conseguimos desfrutar da mão poderosa dele, porque o Senhor Jesus sofreu, orou, lutou. Diz aqui que ele padeceu todos os dias, dia e noite, diz no 4. Dia e noite pesava sobre mim a tua mão, e meu vigor se tornou em sequidão de estio. O Senhor Jesus sofreu tudo isso aqui. Não é só o que nós lemos nos evangelhos, o que ele sofreu e passou durante aqueles 3 anos. Os Salmos falam aqui do Senhor Jesus, da vida inteira dele, do que ele passou para nos dar a salvação, para que hoje nós consigamos estar perante a presença dele e possamos desfrutar da presença do Espírito Santo, possamos desfrutar dos dons espirituais, possamos desfrutar das curas e dos milagres, dos sinais, da orientação que nós recebemos na nossa vida, da resolução de problemas, quando ele tira de nós as angústias e os medos, quando ele nos dá a paz e a alegria na nossa alma. Tudo aquilo Deus dá para nós e nós conseguimos desfrutar hoje do nosso Deus. Por causa de quem? Pelo Senhor Jesus, porque ele que sofreu. Porque ele foi quem convenceu o Pai de ouvir ele e de nos perdoar, para que nós possamos hoje estar aqui desfrutando como reis. Amém? Porque na Bíblia diz que ele nos chamou de reis e sacerdotes, depois dele ter lutado e sofrido por nós. Glória ao nosso Deus, glória ao Rei. E no verso número 5, vocês também podem ler. Façam parte da leitura, por favor. Aqui diz, o Senhor disse, meu pecado te declarei. Mas é claro que não era o pecado dele, era o nosso. E não encobri minha maldade. Disse, confessarei minhas transgressões ao Senhor. E tu, Deus, perdoaste a maldade de meu pecado. Isso aqui é o que o nosso Deus faz. E o Senhor Jesus fez por nós. Mas hoje também, nós já conhecendo o caminho de Deus, a vontade dele, conhecendo do nosso Deus e a palavra que ele tem ensinado para nós, que ele tem dado para nós. Então hoje nós diretamente confessamos, nos arrependemos e falamos para o Senhor, Senhor, me ajuda. Nós conseguimos reconhecer o nosso erro, a nossa falta, a nossa maldade, conseguimos colocar diante do Senhor para ele nos ajudar e ele nos ouve e nos perdoa, porque esse aí é o amor dele, a misericórdia do nosso Deus, glória ao nome dele. E no verso 6 diz, por isso, orará a ti todo santo no tempo em que possas ser encontrado. Glória ao meu Senhor. Diz aqui que enquanto o nosso Deus possa ser encontrado por nós, achado por nós, nós vamos orar para Ele em todo o tempo e vamos encontrar Ele, vamos buscar Ele e vamos achar Ele. E vamos falar, eu achei o Senhor, eu encontrei o Senhor naquela igreja. Eu fui lá e profetizaram para mim e Deus falou comigo, falou no fundo do meu coração, Ele falou no fundo da minha alma, Ele falou tudo que eu tinha feito na minha vida, tudo que eu tinha feito antes, e Ele me consolou, Ele me transformou, e eu me sinto feliz, eu me sinto diferente, sou outra pessoa. É o que nós sentimos da primeira vez que viemos na igreja e vivemos todas as experiências maravilhosas com o poder de Deus e o Espírito Santo e o dom da profecia. Glória a Deus! E aí então nós conseguimos mudar e falamos, Senhor, eu tenho te encontrado. Eu te achei, Senhor. Eu te achei. Obrigada, Senhor. E agora que eu te achei, eu quero te seguir. Eu quero seguir os teus passos. Eu quero seguir o teu caminho. Me ajuda. É o que nós falamos sempre para o Senhor. Amém? É isso que nós temos que falar para o nosso Deus. E diz, por isso, orará a ti todo santo no tempo em que possa ser encontrado. Certamente, na inundação de muitas águas, não chegarão estas a pessoa. Certamente, quando houver uma tribulação, quando vier um dia mau, um dia difícil,
a pessoa, ela não vai sofrer, ela não vai ser destruída no meio dessa tribulação, no meio da doença, do acidente, quando houverem dias maus, dias de escassez, de pobreza. A pessoa, ela não vai ser destruída, porque Deus, nesse momento, vai estender a mão dele, vai ajudar a pessoa. Por quê? Porque vocês e eu temos achado, temos encontrado um Deus de poder. Por causa disso, no momento mais difícil da sua vida, no momento que você tiver angústia ou tribulação, diz aqui que nessa inundação, nessa enchente, ninguém vai se afogar. Pelo contrário, o Senhor, Ele vai nos fazer subir até a superfície, Ele nos vai tirar de lá, Ele vai ficar conosco porque nós temos achado Ele, porque nós encontramos o caminho do nosso Deus, porque nós temos encontrado o caminho da salvação e acabamos conhecendo a Deus. Nós estamos sabendo da vontade dEle, glória ao nome dEle, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, nós queremos agradar a Ele. Porque o Senhor Jesus, Ele orou por nós, Ele lutou por nós, Ele clamou ao Pai dia e noite durante os 33 anos que Ele viveu como humano na terra. E é por causa disso que nós hoje estamos perante a presença de Deus. Porque graças ao Senhor Jesus Cristo e os sacrifícios dele é que nós estamos aqui com o nosso Deus, desfrutando dessas bênçãos espirituais, bênçãos que vocês mais pra frente vão perceber que têm recebido da mão de Deus. Agradecemos a Deus por causa disso. Bendito seja o nome do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, quem fez Adão e a Eva. O nosso Deus, quem falou com Noé. O nosso Deus, quem fez promessas maravilhosas para Abraão, Isaque e Jacó. É esse o Deus que nós temos hoje. Glória ao Senhor. É o Deus verdadeiro, o poderoso Senhor. E no verso número 7, vocês podem ler o 7. Tu és meu refúgio. Quantos de vocês acreditam que nosso Deus é o nosso refúgio? Quantos nas suas orações, nos seus louvores, têm falado para o Senhor, Tu és meu refúgio? É assim que temos que orar ao nosso Deus. É desse jeito que temos que louvar Ele. Tu és o meu refúgio. Tu és uma rocha de refúgio, onde posso recorrer no dia mau. Agora vocês podem ler o 8. Diz, e eu te farei entender e te ensinarei o caminho que deves andar. Sobre ti fixarei meus olhos. O Senhor aqui fez uma promessa muito linda para nós. Ele se comprometeu a nos ensinar o caminho pelo qual nós temos que andar. Vocês saberiam me dizer, irmãos, ou no que vocês têm passado, o que vocês têm vivido? Quem ensinou para vocês o caminho pelo qual vocês têm que andar em Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo por meio da profecia. O nosso Deus por meio dos sonhos, das revelações e das visões, não é? O Senhor tem nos ensinado o caminho pelo qual nós temos que andar. Agradecemos o nosso Deus, bendito Deus, porque se não fosse pelo Espírito Santo, quem está nos guiando, nos orientando, quem nos ensina o caminho, sem Ele, nós não íamos saber, íamos ser que nem as outras pessoas, buscando um Deus para adorar, um Deus para orar, um Deus para nos ajudar, um Deus para nos socorrer. Mas agradecemos o Senhor, porque o Espírito Santo está conosco e Ele nos ensina esse caminho maravilhoso. O Espírito de Deus, glorioso eu, Senhor.
Vamos continuar? Leiam o verso 9. Deus nos admoestou nesse verso para nós não sermos como o cavalo, como a mula que não tem entendimento. É para nós sermos sábios, inteligentes e o que mais? Entender muito bem. Ter muito o quê? Muita sagacidade para buscar a Deus. Vamos continuar aqui, já vamos terminar de ler o Salmo. Aqui o Senhor diz no verso 10, muitas dores haverá para o ímpio, mas ao que espera no Senhor, a misericórdia, o quê? Agradecemos o nosso Deus. Vocês não acham que essas aqui são promessas maravilhosas que o Senhor fale para nós? Que o Senhor fale para nós que a pessoa que esperar em Deus, que esperar no Senhor, será cercado pela misericórdia de Deus. É tão bonito, é tão formosa essa promessa. Então não vamos duvidar. Não vamos duvidar mais. Vamos confiar. Vamos confiar. Porque Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos ouve, Ele nos enxerga, Ele nos escuta. Ele conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Ele conhece os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Mas como nós estamos esperando nele, confiamos nele, acreditamos nele, então Ele vai ter o que de nós? Ele vai ter misericórdia de nós, graças ao nosso Deus poderoso. É o Senhor, é muito formosa a palavra do Senhor. E o que diz no verso 11? É tão formosa a palavra do Senhor, são formosas essas palavras. Irmãos, nós temos que decorar essas palavras e levar elas até o fundo da nossa alma, deixar no nosso coração e lembrar para o Senhor. Toda vez que você estiver passando por uma tribulação, que tiver um momento difícil na nossa vida, vamos dizer para o Senhor, Senhor, se lembra que você falou que os justos tinham que se alegrar no Senhor e se regozijar e cantar com júbilo ao Senhor, os retos de coração. E hoje eu quero ser reta de coração, eu quero ser um justo. E eu clamo a Ti, Senhor, porque eu estou passando por um momento difícil, eu estou passando por uma tribulação, e Senhor, eu gostaria que o Senhor cumprisse isso aqui que ficou escrito, que Tu tens misericórdia dos retos, dos justos, daqueles que esperam em Ti, daqueles que confiam em Ti. Então eu estou aqui, Senhor, para Tu ter misericórdia de mim, porque eu Te achei, porque eu Te encontrei, porque eu estou Te conhecendo. Bendito, Senhor, eu estou Te conhecendo e eu gostaria de Te agradar, e eu gostaria de estar perto de Ti, e eu gostaria que Tu fiques feliz comigo todos os dias da minha vida. É o que nós vamos falar para o Senhor nas nossas orações, nos nossos louvores. Amém? A glória seja para o nosso Deus. E agora vamos começar a ouvir as perguntas nesta tarde. Irmã Maria Luísa, seja bem-vinda ao Tolima e seja bem-vinda em Ibagué. Os nossos corações estão cheios de felicidade pela sua presença. A minha pergunta, irmã, está em Hebreus 8:11. Hebreus 8:11. Pode ler, irmã. E ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Irmã, a revelação da doutrina ou a interpretação de um verso, Deus pode dar ela para um crente ou é só para o ministério?
Não, irmã. Deus dá a revelação da doutrina para os apóstolos, para os profetas, para os evangelistas, para os pastores e para os mestres. Para os profetas ou para as profetisas, os evangelistas homens e as evangelistas mulheres, os apóstolos homens ou as apóstolas mulheres, os mestres e as mestras. É para eles que Deus dá as revelações ao respeito da doutrina. Então, se no meio de vocês, um crente, qualquer crente no meio de vocês, Deus dá para aquela pessoa esses dons e faz ela virar um apóstolo, um profeta, um evangelista ou um mestre, Deus vai revelar doutrina para eles. E Deus vai mostrar para todos. Deus vai permitir, vai deixar que a diretriz da igreja consiga ver que você é um homem, é uma mulher que busca Deus e Deus está te respaldando, está te dando dons e capacidades. É desse jeito que acontece. Os crentes têm o direito, as crentes têm o direito a virarem mestres e mestras e serem profetas e serem pastores e serem apóstolos e serem profetisas. Todos têm o direito de virar aquilo. O Senhor disse: me busquem e quem dispuser o seu coração eu vou dar para vocês. Então, para Deus te dar revelação de doutrina, você precisa também, diante de Deus, ser reto e sincero e dispor o seu coração, abrir o seu coração e ler muito a Bíblia. Vocês precisam ler muito a Bíblia porque vocês precisam decorar os conceitos gerais, os conceitos históricos, geográficos, os costumes dos povos da antiguidade. E aí, então, vocês lendo tudo aquilo e sabendo, aí vocês falam: Senhor, eu sei muitas coisas da Bíblia, então agora eu estou pronto para você me dar os seus dons, para você me fazer um mestre, para você me fazer virar um grande profeta, um grande apóstolo ou um grande evangelista. Porque precisamos deles, irmãos e irmãs, precisamos de muitas pessoas. Tem muitos povos que não têm pastores, precisamos deles. Então, quantos corações querem ficar dispostos? Quantos corações? Mas tem que ser de verdade. Não pode ser só amém, amém. Tem que ser de verdade. Tudo bem, então vamos continuar. Boa tarde, irmã Maria Luísa. É uma alegria muito grande para todos nós tê-la no Tolima. Deus continue abençoando-a sempre. E a minha pergunta é na Bíblia, irmã. A minha pergunta é em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 18 até o 19. 2 de Pedro? 1 de Pedro, capítulo 3, no verso 18 até o 19. Eu posso ler, irmã? 1 de Pedro 3. Mas, irmão, você poderia me dar só um instantinho? Porque a irmã, ela leu um verso da Bíblia que eu acabei não explicando para ela. Ela perguntou, mas eu acabei não explicando para ela o que o verso significa. Então, irmão, me dá só um instantinho. A irmã leu para nós em Hebreus 8:11, onde diz: e ninguém mais ensinará a seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde a criança até o mais velho. Eu falaria assim: desde o menor até o maior, eu falo desde a criança até os velhos, até os mais idosos. Então, a irmã, ela fala que se Deus vai revelar doutrina para os crentes. Mas esse verso aqui não significa que Deus vai dar a doutrina para os crentes. Aqui diz: e ninguém mais ensinará a seu próximo. Conhece a Deus, conhece o Senhor, porque todos vão me conhecer, desde a criança até os adultos. Mas como é que nós conhecemos o Senhor? Como é que vocês conheceram ao Senhor? Como vocês conheceram isso que agora estão vivendo? Pelo Espírito Santo ou pela profecia. Geralmente é pela profecia. Outros acabam conhecendo ao Senhor porque tiveram um sonho e Deus mostrou para eles a igreja, falou para eles virem na igreja, e quando vieram, o Espírito Santo falou com eles, e por meio da profecia você começou a conhecer ao Senhor. E aí você ouviu a profecia e você continuou ouvindo na igreja, porque Deus convenceu você.
Isso aí chama conhecer quem? Ao Senhor. Conhecer o caminho do Senhor. É isso que quer dizer esse verso aqui. Mas o verso não significa que Deus ia ensinar a doutrina para os crentes ou que não era para deixar ninguém te ensinar porque Deus mesmo ia te ensinar. Isso aí tá errado. Aqui tá falando que nenhum homem ou nenhuma mulher ia falar para você: eu vou te ensinar a conhecer a Deus. Porque ele disse: todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque todos vão ouvir a profecia, vão ouvir o Espírito Santo, e é ele quem vai convencer as pessoas que Deus existe, que Deus se manifesta nessa igreja aqui. E é desse jeito que vocês estão aqui falando: eu conheço o Senhor, conheço o caminho da vida eterna, que é cumprir o evangelho do Senhor. Amém? É isso que significa o verso. Agora sim, irmão, a sua pergunta. Irmã, você disse que em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 18 até o 19, irmã. Pode ler, irmão. Porque também Cristo padeceu somente uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos encarcerados. Também, irmã, chamou a minha atenção o livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, no verso 5, onde fala que Noé, ele pregou justiça. Irmã, minha pergunta é: as pessoas que morreram antes do dilúvio e depois do dilúvio, até que surgiu ali de Moisés, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele também pregou para eles o evangelho? E o que pregou Noé para eles? Se diz aqui que ele pregou a justiça, foi pregador da justiça, e o que o nosso Senhor Jesus pregou para eles? Era das mesmas pessoas que nós estamos falando? Muito obrigada, irmã, e Deus abençoe. Muito obrigada. Noé pregou para as pessoas. Diz aqui que ele foi pregador da justiça. E o que significa justiça? A justiça é fazer o justo, o reto, o bom diante de Deus. E Noé, ele pregou a justiça. Ele não foi pregador da salvação, ele foi pregador da justiça. Então, o que ele pregou? Não pequem. Não sejam desobedientes, honrem os seus pais, não desejem a mulher do seu próximo, não furtem, não estuprem, não façam estelionato, não roubem as viúvas nem os órfãos, não mintam para as pessoas, não tirem as coisas dos deficientes, não façam adultérios nem fornicações, não sejam idólatras, não acreditem em outros deuses, não façam isso, não façam aquilo. É isso que Noé pregou. Por causa disso, fala que ele era pregador da justiça, de fazer o bem para as pessoas, de serem justos. E ele pregava: se arrependam, parem de pecar, de adorar os ídolos, adorem a Deus, não machuquem o seu próximo, não prejudiquem ele, não roubem a terra do seu próximo, os frutos, a terra, os animais. É o que Noé pregava. Ele era pregador de justiça. Mas quando o Senhor Jesus pregou aos espíritos encarcerados, quer dizer, as pessoas que morreram entre Adão e Noé, é deles que a Bíblia fala que o Senhor Jesus foi pregar para eles. Diz na Bíblia que ele pregou para eles. E o que ele pregou para eles? O evangelho e o caminho da salvação. O Senhor não foi mais pregador de justiça, ele foi pregador de arrependimento, de se arrepender e acreditar em Cristo para conseguir ser salvos. E o que o Senhor Jesus pregou para aqueles espíritos? Falou para eles: tem um caminho que leva à vida eterna, e se vocês quiserem ser salvos, acreditem que eu sou o caminho. O Senhor disse para eles: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, e quem acreditar em mim terá a vida eterna, terá a salvação. Foi o que o Senhor Jesus pregou para eles, que foi muito diferente do que Noé pregou. Vocês já tinham pensado nisso? Não, falem. Não.
Bem, irmãos, isso aí chama doutrina. Quando nós meditamos no Senhor, Deus nos revela tantas coisas maravilhosas e nós nos deleitamos no Senhor e louvamos o Senhor também com aquilo. Vamos cantar para o Senhor, fiquem em pé por um instante. Vamos cantar ao Senhor um coro. Vamos cantar para o Senhor aquele coro que chama Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus. Vocês podem se sentar e agora vamos ouvir uma outra pergunta. Irmã Maria Luísa, boa tarde. O Senhor abençoe a senhora. Irmã, eu gostaria de entender uma coisa que ficou escrita na Bíblia, em 1 de Coríntios, no capítulo 9, nos versos 22 e 23. Então, todos vamos buscar em 1 de Coríntios, no capítulo 9, nos versos 22 e o quê? E 23, irmã. Os irmãos, se vocês já acharam, nós temos que aprender a buscar rápido na Bíblia para conseguir fazer a leitura junto. Você falou 1 de Coríntios, não é? Os irmãos que acharam já, leiam para ver se vocês acharam mesmo. Certo. O irmão disse que você vai ler o quê? 1 de Coríntios o quê? Capítulo 9, versos 22 e 23. Então, agora você pode ler, irmão, para ver o que é. Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo a todos, para de todas as maneiras salvar alguns. Faço isso por causa do Evangelho, para me fazer coparticipante dele. Eu gostaria então, irmã, conseguir entender, na atualidade, como nós poderíamos nos fazer fracos para ganhar os fracos, ou o que significa nos fazermos fracos. Certo. No verso 21, diz, no verso 20, o apóstolo Paulo disse, fiz-me como judeu para com os judeus. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo, ele era judeu. Ele foi judeu e diz na Bíblia que ele defendia muito a lei de Moisés. Mas quando ele acabou acreditando no Evangelho, então ele parou de ser judeu e ele começou a ser cristão.
Mas aqui diz que fiz-me como judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Então ele falava com eles assim: eu também sou judeu, porque ele foi judeu mesmo. E com certeza ele deveria começar a falar com eles, falar com os judeus ao respeito da lei e discutir ao respeito de alguns temas, de alguns assuntos, falar de alguns profetas. E aí ele falava que eu sou judeu e eu já li muito a lei de Moisés. E aí eles sentavam para falar e analisar ao respeito da lei. E chegava uma hora onde o apóstolo também começava a ensinar para eles aquilo que eles não tinham entendido, porque eles não tinham entendido muitas coisas que os profetas falavam ao respeito de Cristo e do Evangelho. Então, ele aproveitava esses momentos quando ele conseguia falar com todos os judeus e ler a lei de Moisés. E ele falava para eles, isso aqui é o que Deus falava sobre o Salvador. Aqui fala sobre Cristo, aqui fala sobre o Rei, sobre o Senhor. Do jeito que o Senhor Jesus fazia. O Senhor também, ele ensinava para eles e falava, hoje está se cumprindo tal coisa ao respeito de mim que tal profeta tinha falado. E o Senhor leu para eles as escrituras e falava, o profeta disse isso e aquilo, e isso era ao respeito de mim. Então está se cumprindo hoje. Então nós vemos como que o Senhor Jesus, ele também falava desse jeito com os judeus e explicava para eles a lei de Moisés. E era o mesmo que Paulo fazia. Ele falava com eles no meio deles e daí convencia eles ao respeito da lei. Eles não sabiam que ele era cristão. Eles achavam que era judeu. E aí ele ensinava para eles. Então é isso que ele quis dizer quando falava, fiz-me como judeu para com os judeus, para converter eles ao Evangelho. No meio do diálogo que ele fazia com eles, eles acabavam se convertendo, porque eles pensavam, você sabe muito, quem ensinou para você? De onde você tirou essa doutrina? E aí então ele se identificava e falava que era cristão. É provavelmente o que aconteceu. E aqui no 21 diz... Também aos que estão sem lei, quer dizer, aos gentios, também fiz-me como se eu estivesse sem lei, não estando eu sem lei. Eu sem lei de Deus, mas dentro da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei, quer dizer, os gentios. Então ele ficava no meio dos gentios e falava com eles e dizia para eles... É que eu também sou gentil, eu não conhecia Deus, eu não conhecia as coisas de Deus, mas agora eu descobri, eu conhecia Deus, eu conheci o Senhor, eu ouvi falar do Senhor. O Senhor Jesus, ele fez milagres e sinais na minha vida. O Senhor se manifestou. Eu tenho visto muitas pessoas receberem benefícios e milagres de Deus. Ele fez sinais e tudo estava escrito. Deus disse aquilo. Então eu conhecia aquele Deus verdadeiro. E ele falava com os gentios e com certeza os gentios falavam, mas onde você aprendeu tantas coisas? Como você sabe tudo isso de Deus? É tão lindo. Então continua nos contando e contando para nós das coisas bonitas que você presenciou. Foi provavelmente que aconteceu, porque é o que ele diz aqui. Fiz-me como judeus, como gentios, para convencer eles. E no 22 ele diz, fiz-me como fraco, para com os fracos, para ganhar os fracos. Mas o que significa fraco? Aqui a fraqueza não é o pecado. Aqui não fala do pecado. Aqui fala sobre uma fraqueza ao respeito de... Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem o que significa a palavra fraco. Os judeus, eles tinham o seu governo. E a lei de Moisés falava, se vocês encontrarem uma mulher no meio de um adultério, ela vai ter que ser apedrejada. E um dia o Senhor Jesus, ele estava pregando e ensinando, e os fariseus trouxeram diante dele uma mulher e falaram, Senhor, essa mulher, ela foi pega de surpresa no momento do adultério. E a lei de Moisés disse que ela tem que ser apedrejada. Nesse caso, então, quem era a pessoa fraca? Os fariseus ou a mulher?
A mulher, ela que era fraca. Por quê? Porque ela não tinha poder. Ela não tinha, como mulher, ela não tinha poder nenhum. Se tivesse sido um homem, pelo menos ele poderia falar: não, eu vou trazer as minhas testemunhas e eu vou provar para vocês que isso aqui é mentira, que eu não estava adulterando. Eu vou trazer testemunhas porque eu tenho direito. Mas como ela era uma mulher e ela não tinha poder naquela época, e até talvez fosse uma mentira que ela estivesse no meio de um adultério, ou talvez fosse verdade, porque o Senhor Jesus, ele interveio. Então, nesse momento, ela que era fraca, porque ela não tinha poder, ela não tinha autoridade, ela nem sequer poderia abrir a boca para se defender. Então, o que dava para ela fazer? Ela só podia ficar quieta e deixar que apedrejassem ela. Isso aí era fraqueza. Uma pessoa que não tem poder para se defender é uma pessoa fraca. Então, o apóstolo Paulo, por causa disso, ele disse que ele se fazia fraco para falar com as pessoas que não tinham autoridade, que não tinham poder, nem de falar, de ensinar, nem de se defender de algo ou de alguém. Como eles eram fracos porque não tinham poder, porque tinha uma lei que sujeitava eles e tinham pessoas muito mais poderosas que mandavam neles e governavam eles. Então, eles eram fracos nesse momento, eles não conseguiam se defender, eles tinham que deixar aqueles poderosos fazerem o que quiserem. Isso aí é fraqueza. Isso aí é o que nós chamamos de fraqueza. Então, essa mulher, ela foi fraca, mas o Senhor Jesus, ele defendeu ela. É isso que significa ser fracos. Por exemplo, nós aqui somos cidadãos da Colômbia e temos pessoas que governam sobre nós, os nossos superiores. Nós temos presidente, nós temos ministros, juízes, fiscais. Eles governam sobre nós e nós somos fracos perante eles. Por quê? Porque eu não sou juíza e eu não sou prefeita, eu não sou governadora nem presidente. Então, eu sou fraca. E se eles quisessem vir me prejudicar com o cargo deles, a autoridade deles, eles poderiam vir me prejudicar porque eu acabo sendo fraca. Isso aí é o que nós chamamos de fraqueza, mas não estamos falando do pecado, estamos falando da fraqueza nesse sentido. Então o apóstolo disse: fiz-me como fraco, fiz-me como indefeso para com os fracos, para com os indefesos, que não conseguem se defender, não conseguem falar por eles mesmos, não conseguem saber até. Para o quê? Para ganhar aqueles fracos. E com certeza, esses fracos, ele falava era sobre os judeus que não tinham cargos nem posições de poder, que, na verdade, acabavam sendo como escravos, que eram humilhados e perseguidos pelos outros judeus que tinham mais poder, que tinham cargos importantes, que tinham poder para conseguir prejudicar aquelas pessoas. Por exemplo, as viúvas e os órfãos judeus, eles eram muito fracos, porque os fariseus, eles chegavam, aqueles doutores da lei, eles vinham e tiravam a propriedade da viúva e do órfão, os bens deles. Eles não conseguiam fazer nada. Por quê? Porque eles eram fracos, eles não conseguiam lutar contra aquelas pessoas que tinham o poder. Os chefões deles. Eu falo desse jeito para os irmãos entenderem. Os irmãos, talvez, de outros países não vão entender o que são os chefões, os superiores. Eu peço desculpas porque, às vezes, eu entro no contexto que eu tenho aqui, por exemplo, dos irmãos do Tolima. Então, eu me esqueci que, na verdade, estão gravando e que eu preciso falar também para todos. Então, os chefões são as pessoas superiores. Então, irmãos, vocês entenderam agora o que significa fraqueza? Então, eu sou fraca.
Eu sou fraca porque se eu falar, quem vai me ouvir? Isso aí que é a fraqueza. E eu acho que o apóstolo Paulo, ele ficou perto, por exemplo, das viúvas, dos órfãos, das pessoas pobres, do povo, aqueles que não tinham poder. E ele foi falar com eles do evangelho, falar para eles, olha, eu também sou fraco. Poderiam chegar os fariseus, poderiam vir os doutores da lei, eles poderiam me apedrejar, poderiam me chicotear, e eu não poderia me defender porque eles têm o direito de fazer. Eu não posso me defender porque eles falam que eu sou um falso, que eu estou ensinando doutrinas falsas, e eles, se eles vierem me açoitar, por exemplo, 40 açoites, ou eles quiserem me levar para o cárcere, eu tenho que deixar eles fazerem. Deus vai me guardar, mas eu preciso deixar eles fazer porque eu sou fraco perante eles que têm o poder, que têm a autoridade, que têm os cargos. Então diz aqui que ele falava com as pessoas do povo que eram fracos, que não tinham poder, não poderiam se defender, e ensinava para eles o evangelho de Deus e falava, eu também sou que nem vocês, eu preciso me esconder dessas pessoas lá, dos poderosos, dos governantes, eu preciso me esconder deles porque eles querem me levar preso, mas vocês busquem a Deus, porque eu achei esse Deus, e ele é maravilhoso, e ele faz milagres e sinais, olhem tudo que ele tem feito. E aí, então, elas acreditavam nele, porque falavam realmente, se ele, que também não tem nada, nem é nada, não é ninguém no povo, e ele conseguiu buscar a Deus e achá-lo, então nós também, nós não somos nada no povo, mas vamos acreditar em Cristo, esse Cristo que ele pregou, porque então nós vamos nos dar bem na vida. Era o que o apóstolo Paulo fazia para conseguir ganhar todas as pessoas de todas as camadas sociais, de todos os cargos, tanto os gentios como os judeus. Era o que ele fazia. Então agora nós entendemos, não é? Fiz-me como fraco para com os fracos, para ganhar os fracos para o quê? E a todos, fiz-me tudo a todos, para que de todas as maneiras salvar alguns. Faço isso por causa do evangelho, para me fazer o quê? Co-participante dele, com Cristo Jesus, com o Senhor Jesus Cristo. Aqui muitas pessoas interpretavam errado esses versos da Bíblia, falando que a fraqueza era o pecado, mas isso aí é uma mentira. A fraqueza, na verdade, é a pessoa ser indefesa, não conseguir se defender na hora. Não fala de pecado de jeito nenhum. É só que ele conseguia se identificar com pessoas de qualquer camada social e de qualquer cultura para ganhar almas para o Senhor. Perdão, a resposta acabou sendo cumprida, mas vamos com uma outra pergunta. Irmã, boa noite. Se a senhora me permitir, eu tenho uma pergunta em Esther, no capítulo 8, no verso 2. Esther, no capítulo 8, no verso 2. Esther fica no Antigo Testamento, no capítulo 8, no verso 2. Pode ler, irmão. E tirou o rei o anel que recolhera de Amã e o deu a Mardoqueu. E Esther pôs Mardoqueu sobre a casa de Amã. Irmã, os anéis na antiguidade eram usados para representar o status ou o poder de alguém, ou também para carimbar. Isso, para carimbar os comunicados do rei. Mas na Bíblia não fala sobre a tradição das alianças no casamento como nós temos o costume hoje. Nós sabemos que o anel representa uma coisa, mas as pessoas não ficam isentas das armadilhas do inimigo para pecar. E eu considero que o verdadeiro selo da fidelidade e o amor nós temos no coração. Irmão, então eu vou fazer todo mundo tirar as alianças. Porque isso aí são invenções das pessoas, invenções da sociedade, a sociedade que inventou, que criou aquilo. Na verdade, são criação da sociedade. A mesma coisa do costume de casar com um vestido branco, um vestido especial. Tudo isso aí foi uma invenção, uma criação da sociedade, porque em Apocalipse falou que quando o Senhor Jesus fosse casar com a igreja, ia descer do céu a igreja vestida com joias e com um vestido majestuoso, com joias e formoso. E aí então as pessoas, ou melhor, as religiões,
pegaram o costume de talvez falar: nós vamos fazer uma diferença entre aqueles que casam, uma diferença entre o dia das pessoas morrerem quando forem ao funeral. E aí então a sociedade criou tudo aquilo, e aquilo do vestido da noiva é uma invenção, mas aquilo não salva nem condena. Não faz diferença nenhuma, mas ao nosso olhar fica bonito, porque é o vestido da noiva. E as alianças de casamento, como chamam no mundo, os anéis ou as alianças de casamento, são uma invenção da sociedade também, mas isso aí não faz diferença nenhuma. Não faz fiel ou faz trair alguém. A fidelidade, na verdade, está aqui no coração. Ser fiel está aqui no coração, não está no objeto. Mas como é um ornamento e as pessoas elas querem mostrar a sua aliança, então vocês podem colocar a sua aliança. E se você quiser fazer ela de diamantes, então compra a aliança de diamantes. É isso. Vocês podem curtir o que vocês gostam. Mas isso aí não tem nada a ver, na verdade. Não vai fazer você fiel nem trair. As pessoas que temem a Deus, as pessoas que respeitam a Deus, elas vão ser fiéis. Aqueles que amam a Deus vão ser fiéis, vão amar os seus lares, o seu esposo, a sua esposa, e vão ser homens e mulheres fiéis, porque vão ter um coração que Deus vai mudar e fazer fiel. Mas não tem nada a ver com aliança. Vou contar para vocês que eu ouvia mulheres no mundo falar que quando elas viam um homem com uma aliança de casamento, falavam: ele é casado e eu gosto, porque eu gosto mais dos casados. Eu ouvi elas falarem isso. Elas falavam: é que eu gosto muito mais dos casados. Então, aqueles que têm aliança, eu fico indo atrás deles, tentando flertar com eles. Então, vocês percebem que isso aí não faz diferença nenhuma? É o coração e a sinceridade, a retidão, o respeito que nós tivermos para Deus, o temor e o valor que nós temos pelos nossos companheiros e os nossos filhos. É nisso que temos que pensar para lutar e agradar ao nosso Deus e todos sermos felizes. E agora, então, irmãos, vamos ficar em pé e vamos cantar um outro coro para o Senhor. Nós vamos cantar Estamos em Festa com Jesus. Vamos cantar ao Senhor e depois vamos orar. Glória ao Senhor.
ao Deus Todo-Poderoso, Padre Pai Santo. Santo, nós vamos orar ao Senhor e vamos dar liberdade ao Espírito Santo também. Bendito Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, bendito y alabado tu nombre. En este momento, Señor, nos presentamos, Señor, delante de tu presencia para darte gracias por estar aquí, por esta reunión, porque hemos hablado de tu palabra, hemos meditado en tu palabra, en tu doctrina, hemos hablado de ti, Señor. Nuestro corazón se alegra, nuestra alma te alaba, Señor, y estamos regocijados en ti. Bendito tu nombre. Te pido, mi Señor, que extiendas tu mano poderosa, mi Señor, tu mano haciendo milagros y señales en el día de hoy, visitando cada corazón, cada vida, poniendo tu mano poderosa sobre cada persona, sobre cada hombre, cada mujer, cada niño, niña. Te pido, mi Señor, que tú hagas milagros y libertes y quites todo poder del diablo, toda envidia del diablo. Quita, Señor, las ataduras, los impedimentos, las ligaduras, las cadenas. Rompe las cadenas, Señor. Destruye esa obra maligna. Quita toda esa cizaña y todos esos odios y rencores que el diablo ha sembrado en los corazones de algunos para formar disensión, incomprensión, para destruir la armonía y la hermandad entre aquellos que aman tu nombre, que aman tu palabra, Señor. Y el diablo ha hecho todo esto para destruir y quitar la paz, la alegría, la felicidad, para estancar la vida espiritual, porque el diablo y el enemigo ha venido a robar, a matar, destruir el alma, destruir la paz, la felicidad, para poner en contiendas los unos con los otros. Y asimismo la vida espiritual queda estancada, asimismo ninguno puede recibir bendición de tu mano poderosa. Te pido, mi Señor, que tú seas libertando y sacando esos espíritus malos, echa afuera ese poder del diablo, esa envidia del diablo, quita todo mal, quita toda maldición, toda brujería y hechicería, destruye el mal, Señor, y liberta a todos aquellos que son cautivos del diablo. Liberta y echa fuera espíritus malos, demonios sean quitados de las personas, de su mentalidad, de su cerebro, de su cuerpo, su manera de pensar, de actuar. Liberta, Señor, rompe las cadenas, rompe ataduras y ligaduras, quita el mal, la envidia, el egoísmo, Señor. Sé tú ayudando para que cada uno tenga amor para ti, cada uno tenga perdón en su corazón, haya limpieza, liberación, haya verdadero arrepentimiento, verdadero reconocimiento delante de ti, para que tu poder, para que tu Santo Espíritu pueda venir y descender y penetrar en cada corazón, en cada vida y limpiar, Señor. Limpia, Señor. Bendice, Señor, a cada uno. Rompe estas cadenas, rompe ataduras, Señor. Quita todo poder maligno. Quita la envidia del diablo, el egoísmo, el orgullo. Quita las pasiones desordenadas. Destruye toda pasión desordenada. Quita, Señor, toda impureza. Ten misericordia, Señor. Habita, Señor, en los corazones de cada uno. Ten misericordia, mi Señor. Esperamos en ti. Confiamos en ti, solo te tenemos a ti, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dueño. Te pedimos, Señor, ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros. Quita la duda, quita la incredulidad, quita la rebeldía, la necedad, la dureza de corazón. Ayuda, Señor, a todos aquellos que tienen una mente entenebrecida, para que entiendan, para que comprendan tu camino, tu palabra, mi Señor. Padre Santo, tu misericordia, mi Señor, desciende tu poder, desciende el poder de tu Espíritu Santo. Envía tu poder de lo alto, Señor. Envía poder, envía el Espíritu Santo y liberta y sana. Sana, Señor, también a aquellos que están enfermos de enfermedades incurables. Sánalos, Señor.
toda enfermedad incurable sea quitada, toda parálisis, los que están en la silla de ruedas, los que tienen el síndrome de Down, aquellos que están enfermos del cerebro, esquizofrénicos, que no tienen cordura, que no tienen razonamiento. Te pido, mi Padre, que tú seas, Señor, libertando en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, mi Señor. Sé tú sanando, libertando, haciendo milagros, mi Señor. Haz milagros, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos, Señor, la capacidad para servirte, para entregarnos a ti, para alabar tu nombre, para honrarte, para glorificarte, Señor. Danos esa capacidad, bendito Dios. Rompe las ataduras, mi Señor. Envía, Señor, tu poder. Envía tu poder espiritual. Envía los dones espirituales. Envía el bautismo con el Espíritu Santo. Manda fuego del cielo. Fuego del cielo desciende, mi Señor, y se realicen milagros y señales en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Quita la frialdad espiritual, quita toda atadura, toda trampa, todo impedimento. Rompe las cadenas, rompe ataduras, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, mi Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor. Danos alegría, danos gozo, Señor. Danos mucha fe y confianza en ti. Bendice a tu pueblo, bendícelo, Señor. Dales bendiciones espirituales. A todos les daré esas bendiciones. Sí, mi Señor. Sí, gracias, mi Señor. A todos les vas a dar las bendiciones espirituales y materiales, y vas a estar haciendo prodigios y milagros, y vas a estar, Señor, también bautizando con tu poder y haciendo milagros a todos. Cada uno tiene una petición, cada uno tiene una necesidad delante de ti, mi Señor, y tú les vas a ayudar y los vas a bendecir, y tú les vas a conceder sus anhelos, mi Señor, y sus peticiones y sus necesidades. Gracias, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. En el nombre de Jesucristo. Glorioso es el Señor. Gloria a mi Señor. Aleluya. Poderoso, Señor. Poderoso es el Rey. Gloria a tu nombre para siempre. Gracias, bendito Dios. Poderoso es el Rey. Poderoso es el Santo que vive para siempre. Gracias, aleluya. Gloria al Señor. Ya es tiempo, mis hermanos.
bendito el Señor. Padre Santo, lleva con bien a los hermanos, guárdale, Señor, de todo peligro, de toda acechanza, de todo contratiempo. Y sé tú bendiciendo y llevándoles con bien a sus hogares, a sus moradas, a sus casas, a su vivienda. Guárdales, Señor, del mal, protégeles. E tu bendição seja com todos. Houveram muitas bênçãos e houve muita prosperidade espiritual, muita vitória, muito progresso espiritual. Vai ter em muitos daqui para frente, muitos triunfos vêm, muitas vitórias eu darei a vocês, muitas mudanças vêm para as suas vidas, muitos lares vão ser restabelecidos e muitos desejos vão ser cumpridos, haverá muita prosperidade e bênção espiritual e material a muitos. Haverá mudanças nas suas vidas e também vem um progresso e um crescimento espiritual. A muitos eu também darei algumas bênçãos materiais, como dinheiros extras, eu estarei dando para muitos porque vocês precisam deles. E eu mudarei a mente de muitos, darei a vocês o progresso que estão me pedindo. Vitórias e bênçãos espirituais e materiais vêm para todos. Uma mudança nas suas vidas, liberdade e curas, e muita felicidade, muita paz, eu estarei dando a vocês. Então, continuem em frente, se esforcem, sejam firmes e retos nos seus caminhos, continuem em frente, buscando este caminho da perfeição e andando nele, porque as bênçãos estão sobre todos vocês. Haverá bênção para todos e mudanças positivas. Dice mi Padre, gracias Señor, gracias eterno Dios, gracias Padre Celestial, gracias Señor por los milagros, por las sanidades y por todo lo que tú has hecho y por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, mi Señor, por hablarnos, por dirigirnos la palabra. Gracias porque no somos dignos, pero tú nos miras, nos oyes con ojos y oídos de misericordia. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. ¿Con qué te pagaremos lo que haces por nosotros? ¿Con qué te pagaremos, Señor? Tú eres amor, tú eres misericordia. Bendito para siempre, poderoso es el Señor. Te alabamos en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, aleluya. Santo es tu nombre para siempre, gloria a Dios. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer, en
Glória ao Rei para sempre. Agradecemos o Todo-Poderoso, agradecemos o nosso Deus, quem faz maravilhas. O nosso Deus, quem faz maravilhas. O nosso Deus, quem perdoa e é misericordioso. O nosso Deus, quem faz vista grossa a muitos dos nossos erros. Não somos dignos, mas esse é o amor dele e a misericórdia dele. Então vamos amar ele com todo o nosso coração e seguir em frente. Vamos dar para ele o que ele merece, a nossa alma, o nosso coração. Deus abençoe vocês. Deus abençoe todos os que vão assistir o vídeo. Todos, irmãos e pessoas que vão assistir. Deus abençoe vocês. E para vocês também, são as bênçãos que Deus hoje falou. Agradecemos o Senhor. Um abraço para vocês, muitos abraços para todos vocês. Amo vocês no Senhor. Glória ao Rei. Bendito o nome do Senhor. Obrigada.